disponibilizadas para vocês, tanto os slides utilizados durante a gravação, quanto a própria gravação, né? Então, lá na barra atividades do Classroom, tem um tópico lá chamado slides, e já está lá o slide da terça-feira da semana passada, a aula 1, e o slide da quinta-feira da semana passada, a aula 2. Então, aqui os dois materiais lá, sempre que vocês precisarem consultar, né, ou quiserem fazer download, baixar, já está lá. Os vídeos da mesma forma, né? Só que os vídeos às vezes demoram um pouquinho mais a conversão, e aí não é no mesmo, às vezes no mesmo dia, né? Às vezes fica para outro dia, mas em geral dando tempo, né? Até antes da meia-noite já está disponível o vídeo também, e o vídeo fica lá na barra atividades, lá no seu tópico, né? Vídeos das aulas ao vivo. Já está lá o vídeo da aula 1, o vídeo da aula 2, e esse vídeo agora da aula 3 vai estar lá também para vocês, tá? Além disso, lá no primeiro dia de aula, a gente fez o nosso contrato pedagógico. A gente combinou, né, todo o processo, falamos a respeito das atividades avaliativas no Moodle, a prova que é lá no Moodle, a substituição, se for necessária, também lá. Falamos do trabalho disciplinar, a gente abriu o Class, mostramos ali para vocês onde é que está o trabalho, como é que vocês fazer para enviar o trabalho. Então, detalhadamente, né, isso tudo está no vídeo do contrato pedagógico. Então, quem não assistiu, quem talvez tenha esquecido algum detalhe importante, quem conectou no meio do caminho, né, já tinha começado a aula, conectou depois, não viu tudo do contrato pedagógico. Recomendo, né, assistam, não deixem de assistir. Vejam lá na barra atividades do Classroom, tem um tópico chamado contrato pedagógico. Aí está lá, tanto o vídeo quanto os slides do contrato pedagógico, tá? Tudo detalhadamente, certo? Então, vamos dando início aqui. No início de cada aula, como é uma obrigação, né, uma obrigatoriedade que a gente elegeu para fazer com vocês, é sempre relembrar o nosso calendário e as datas, pelo menos as datas, né, de todo o processo avaliativo, né? Então, nós temos aí, na semana passada, a aula 1 e 2, dia 19 e dia 21, terça e quinta-feira, correspondente a esse conteúdo, a atividade avaliativa 1, que fica lá no Moodle, né? Aquele espaço que a gente mostrou no dia do contrato pedagógico. Dentro da semana 1, tem lá a atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto. Ela abriu no dia 19, ainda está no prazo, né, para fazer. Encerra lá no dia 4 de novembro. A turma de vocês, bem ágil, né? Muitos já fizeram, né, essa primeira avaliativa, mas tem ali um ou outro, né, que ainda não fez, então, atenção. Estamos no prazo ainda, a recém dia 26, dia 4 é na semana que vem, dá tempo de fazer tranquilo, mas, né, não descuide, não deixe, né, de fazer já nesse final de semana, que a gente sabe como é que é, né? Dia de semana é corrido, vocês trabalham, estudam, e aí se deixa para fazer na outra semana, corre o risco de esquecer, né? Então não deixem de fazer, quem não fez ainda, né, aproveite talvez esse próximo final de semana aí para fazer, tá? Júlia levantou a mão, pode falar, Júlia. Ô, Sor, e como é que vai funcionar a aula da semana que vem, que é feriado, dia 2 de novembro? A gente vai recuperar ela? Isso, nós vamos recuperar essa aula aí, tá? Tá. Eu confirmo para vocês certinho aí, na quinta-feira, mas ou vai ser nessa sexta ou na outra. Sor, na sexta-feira? Não, né? Não tem outro jeito, né? Sor. As outras noites eu tenho aula com outras turmas, né? Segunda noite tem turma. Cai um trabalhozinho quarta assim, noite não tem cola? Turma. Um trabalho assim, valendo nota. Vai acontecer uma aula, tá? Tá. A gente tem que dar essa aula aí, né? Tá bom. Certo? Na sexta-feira. E aí vai ter que ser na sexta, porque não temos outro dia disponível, né? Mas quem trabalha, depois manda uma justificativa. Não, eu saio mais cedo e aproveitar, tomar uma cerveja, não vou poder mais. Claro, eu sei como é que é, né? Sexta-feira é importante, né, aproveitar um pouquinho, né? Descansar. Mas tranquilo, só era minha dúvida mesmo. Sim. Tá bom, então, obrigada, senhor. Mas aí, tá, gente? Quem não puder, enfim, depois assiste a gravação da aula, tá? Tranquilo, certo? Só me manda uma mensagem por e-mail, né? Eu já tinha um compromisso agendado, não vai dar, enfim, alguma coisa assim, né? E eu vou deixar o vídeo gravado, vou deixar exercícios, né? Vou fazer a chamada no dia, na sexta, e aí quem não puder assistir na sexta à noite, assistindo depois, né? Talvez no final de semana, assiste o vídeo, faz os exercícios, depois me manda um e-mail, professor, já assisti o vídeo, fiz os exercícios. Aí eu vou lá,
olhar os registros, né? Perfil lá de quem acessou o vídeo, assistiu, quantos minutos, vou ver também os exercícios, quem fez, aparece o nome lá de quem fez os exercícios. Tranquilo, depois a gente atribui a presença, tá? Então, essa questão da recuperação do feriado, aí a gente tem uma certa flexibilidade justamente porque é um dia atípico, né? Não é o dia de aula de vocês, alguns já tinham compromisso, alguns já, né, às vezes trabalham, já estava marcado para viajar, alguma coisa assim. Então, a gente faz esses ajustes aí tranquilo, tá, gente? Só me avisem com antecedência, mas até quinta-feira a gente combina certinho, tá? Ou vai ser já nessa sexta ou na outra, mas a gente tem que fazer essa recuperação aí do dia 2, tá? Mais provavelmente na outra, né? Porque aí é a própria semana do feriado, aí a gente combina certinho, tá? Essa semana agora, gente, dia 26, tá? Hoje, aula 3, então é o capítulo 3 da apostila, né? E na quinta-feira, 28, aula 4, capítulo 4 da apostila de vocês, tá? Esse conteúdo, aula 3 e 4, corresponde à avaliativa 2 de vocês, tá? Vale um ponto na N1. Ela já está aberta, né? Hoje, terça-feira, e vai fechar no dia 11 de novembro, às 23h59, tá? Alguns já fizeram, né? Claro, como ainda tem bastante prazo para fazer, mais da metade ainda não fez. Mas fiquem atentos, né? Sempre aos prazos, tá? Aí sim, na outra semana, semana 3, que tem esse feriado, né? Que a Júlia estava perguntando, é o feriado da terça-feira, né? O dia de finados, 2 de novembro. A princípio, a escola sempre, né, nos pede que a gente dê essa aula ao vivo, né, recupere num dia específico com vocês, dentro do calendário. Então, eu vou confirmar aí o dia, né, certinho, tá? Ou nessa sexta ou na outra, mas na quinta-feira a gente define. E vamos tratar esse conteúdo, né, especificamente da aula 5, tá? Nesse dia da recuperação. Mais provável, né, ou é essa sexta ou é a outra, mais provável que seja essa. Né? Porque aí quando a gente for, depois do feriado, ter aula da quinta, né, no dia 4/11, a gente já tem que ter tido o conteúdo da aula 5. Então, provavelmente será nessa sexta, mas na quinta a gente confirma. E temos, claro, né, no conteúdo dessa terceira semana, a avaliativa 3 de vocês, corresponde a esse conteúdo, capítulos 5 e 6, ela também tem o mesmo prazo ali da avaliativa 2, né? Abre hoje, dia 26, fecha lá no dia 11 de novembro, tá? Depois, na quarta semana, a última semana de conteúdo novo, né? Dia 9 e dia 11, capítulo 7 e capítulo 8. E aí a avaliativa abre no dia 2, que é o dia do feriado, né? E fecha lá no dia 18 de novembro, ao meio-dia, essa avaliativa 4. E aí temos os 4 pontos da N1, tá? Para fechar os 10 pontos da N1, nós temos o nosso trabalho disciplinar. Esse entrega no Class, né, no Classroom, no dia 13, até o dia 13 do 11. Né? Essa postagem do trabalho no Classroom, a gente fez lá no dia do contrato pedagógico, a gente abriu, mostrou o arquivo, a gente falou ali, né, onde é que fica o botão para vocês, depois de pronto, clicar em entregar, faz diretamente dentro do Class, entrega ali, tá? Tem uma opção de adicionar um arquivo externo, né, para aqueles que, de repente, têm uma maior dificuldade, né, de editar diretamente dentro do arquivo, tem a opção de adicionar um arquivo externo para quem faz, né, o trabalho externamente, tá? Mas tem que entregar ali no Classroom. Dia 16 do 11, que é a nossa quinta semana, então acontece a revisão final. Tá? Dia 16 do 11 é uma terça-feira. Né? A gente vai, então, tratar desse conteúdo da aula 1 até a aula 8. Claro, né? Não dá para ver tudo que a gente viu em cada aula, a gente vai ver os aspectos principais, né? Vamos ressaltar aí os principais temas, os assuntos mais importantes para nos prepararmos para a prova do dia 18. Então, a revisão é muito importante, não deixem de participar. Né? A primeira parte, a gente vai, então, trabalhar estes tópicos mais relevantes, e na segunda parte da aula da revisão, os exercícios, para vocês praticarem, né, estarem mais preparados para a prova do dia 18. Então, dia 16, o dia da revisão, é o nosso último contato ao vivo nessa disciplina, porque no dia 18 não tem aula ao vivo, né? Dia 18 é só a prova, tá? Então, no dia 18, mais cedo, antes das 19 horas, talvez aí por volta das 6h30 da tarde,
eu já posto no Classroom para vocês as instruções da prova, diz ali o tempo de prova, enfim, o acesso ao endereço do Moodle, né? E diz ali o código da prova. Vocês vão ler as instruções, copiar o código. E às 19 horas em ponto, aí sim vocês vão abrir o Moodle, tá? ead.qi.edu.br, vão acessar a disciplina de produção, materiais. Lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá a prova final de vocês, tá? A prova de vocês é a turma de terça e quinta à noite. Fiquem bem atentos, porque ele sempre aparece, né, das outras turmas. Então, claro, o código só vai funcionar na turma de vocês. Insiram o código, e aí vocês vão ter, então, 15 questões valendo 10 pontos, né? A nossa prova da N2, ao final, clique em salvar e enviar, e o sistema automaticamente já dá a nota que vocês ficaram na N2, tá? A média final é N1 mais a N2, dividido por 2. Então, 4 pontos das avaliativas no Moodle, mais o trabalho 6, 10 na N1. Prova na N2, 10. Somos 2, 20, divide por 2, média final 10. Se por acaso somar e dividir por 2, der abaixo de 6, porque 6 é a nossa média mínima de aprovação, né? Se der abaixo de 6, ainda não reprovou, né? Vocês ainda têm uma avaliação de substituição, tá? Se ficou abaixo do 6, vai lá no dia 4/12, fazer essa prova, tá, de substituição, lá no Moodle. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final, no dia 4 vai aparecer a substituição. É um sábado, às 9 da manhã. Tá? Acesse, então, às 9 horas a prova de substituição. Ela não tem código, né? Vai abrir lá as 15 questões para vocês valendo 10. Então, fez a substituição, tirou uma nota boa, essa nota substitui a menor nota que vocês tenham ficado. A menor foi a N1, a menor foi a N2, vai substituir uma das duas, a que for menor, tá? Para somar com a outra e dar a média de vocês. Tá, gente? Então, relembramos aí, né, o nosso calendário. Claro, os detalhes todos foram mais profundamente tratados lá no vídeo do contrato pedagógico. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí do nosso calendário? Não. Tô tranquilo. Legal, Bruna, obrigado. A Pamela também disse que não ali no chat. Obrigado, Pamela. Júlia também disse que não há nenhuma dúvida. Legal, Júlia. Muito bem, gente. Então, se está tranquilo o calendário, né? Vamos adiante. Então, conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos iniciar aí o tema gestão e controle de estoque. Se dividir em duas partes. Vamos iniciar aí com conceito de estoque. A gente vai ver curva ABC, depois estoque máximo, estoque mínimo. E a segunda parte, né, fica para a próxima aula. Então, a gente vai até essa parte aí dos estoque máximos, estoque mínimos aí. Que é o nosso capítulo 3 da apostila de vocês, tá? Então, na disciplina de produção de materiais, a gente já viu que o elemento correspondente aos materiais é de suma importância, porque ele é um elemento utilizado no processamento e que vai depois se tornar matéria-prima, né? Matéria-prima vai se tornar o produto final, ou então ele vai sofrer um processamento, né, para prestar um determinado serviço, né? Então, quando a gente fala em produção de materiais, não significa que aquela matéria-prima, né, tem a sua finalidade única exclusivamente somente para virar um produto, um bem, né? Tem lá o dentista que utiliza lá determinados materiais na prestação do seu serviço, então ele tem um estoque daquilo. Então, prestação de serviços também tem estoque de materiais, né? Então, se aplica sempre, né? Quando a gente está falando em produção de materiais, a gente está falando sempre de produção de bens ou prestação de serviços. E o nosso conceito de estoque é justamente isso, né? São todos esses materiais que a empresa, né, vai utilizar em algum momento no seu processo. Tá? Vai transformar esses materiais lá no seu processo em determinados produtos e serviços para atender às necessidades de um determinado público. No entanto, esses materiais precisam ser armazenados na empresa. Tá? Quando chegam lá na recepção, no recebimento, depois adentram o estoque, ficam lá armazenados.
Posteriormente, quando entram em processo de produção, eles ficam também armazenados em processo. Depois de pronto o produto, ele fica armazenado na expedição até que seja realizada a venda. Então, nós temos diversas fases, né, durante o processo de produção em que esse material, né, vai ser armazenado e ele foi transformado, né, desde a entrada até a saída. Ana Clara colocou no chat. Ana Clara está fazendo hora extra. Certo, Ana Clara. Não sei se a Ana Clara só entrou, deixou a mensagem e já saiu. Está fazendo hora extra. Tá, tranquilo, Ana. Não deixa de assistir depois, tá? Vai pedir o link do grupo ali. Não sei, Ana, se está conseguindo ouvir, né? Pela situação do trabalho aí. Mas já está lá no nosso Classroom, tá? O link do WhatsApp da turma, certo? Peço aí se algum colega puder colocar no chat, senão depois eu pego lá no Class e passo aqui pelo chat para ela, tá? Muito bem. Então, gente, isso caracteriza o estoque, tá? Então, não é só a matéria-prima, então tem material que está em processo que vai ser considerado estoque. Depois de pronto, também, né? Produto acabado também é material de estoque, tá? Bom, então, alguns conceitos, né, do estoque, porque ele vai ter funções específicas, né? O estoque ele existe, né, com algumas finalidades. Então, claro, o primeiro deles é atender a demanda que foi prevista. É natural que a empresa, né, tenha um processo de marketing que busque alcançar uma visão do mercado e entender desse mercado o quanto esse mercado, né, tem capacidade de absorver os produtos e serviços que são ofertados por essa organização. Então, ela tem uma capacidade de previsão de demanda, né, e a partir daí ela pode provisionar lá estoques. Né? Eu tenho uma previsão de produzir, né, tantos materiais, tantos produtos para atender essa demanda desse público, então eu preciso ter isso em estoque. Obviamente que se a empresa faz uma previsão de demanda equivocada, né, ou ela pode, né, ter estoque em excesso e vai ficar dinheiro parado no estoque, porque não vai vender, por ter feito a previsão de demanda de forma equivocada, para mais. E claro, né, vai perder venda, vai perder faturamento se ela fizer uma previsão de estoque para menos. Né, porque eu tenho menos estoque e a demanda foi maior, eu vendi tudo e não tenho mais como produzir, tem que esperar a nova remessa, né, nova contratação desse material com o fornecedor. Então, o atendimento à demanda prevista é muito importante. Então, o termo previsão de demanda, né, é algo muito relevante para a gestão de estoque, tá? Gestão de produção, gestão de estoque, esse processo logístico. Tá? Desenvolver uma proteção física contra falta e aumento de preço, que é uma outra possibilidade, que é uma função, então, do estoque. Claro, né? Proteção física em que sentido? Então, eu tenho que ter uma previsão, não só da demanda que eu posso necessitar atender, mas também eu tenho que ver uma possibilidade de que eu tenha um pedido extra, que, de repente, eu tenha algum desperdício de matéria-prima, que eu tenha algum problema em alguma máquina, e se a máquina estragar lá, né, a matéria-prima na hora do processo produtivo? Bom, então tem que ter uma segurança, né? Tem que ter um nível de segurança no meu estoque. Então, não pode ser exatamente naquilo que é necessário. Eu tenho pedido lá para produzir 100, tem matéria-prima para produzir 100. Isso não dá muito certo, né? Principalmente porque a gente tem, né, erros de processo. Né? Uma equipe, de repente, que, né, cometeu alguma falha na montagem, desperdiçou alguma matéria-prima, uma máquina mal regulada, né, que estragou algum percentual da matéria-prima, já não vai sair a totalidade, né, porque a matéria-prima foi danificada. Então, tem que ter um nível de segurança, tá? Inclusive, é um dos temas da nossa aula de hoje, calcular esses estoques de segurança, né? Justamente para cobrir as situações de falta. Boa noite, Sônia. Desculpa situações... pelo atraso. Boa noite, Andy. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Vigeli. Seja bem-vinda também. Muito bem. E uma outra coisa, né? Uma outra função do estoque é a proteção contra o aumento de preço.
principalmente para empresas que são importadoras de matéria-prima. Bom, se eu tenho, né, essa característica empresarial, eu compro matéria-prima de fora, naturalmente eu estou exposto à variação cambial. Então, os preços das minhas matérias-primas, elas flutuam de acordo com a flutuação do câmbio. A gente sabe que isso é uma mudança, às vezes, né, no mesmo dia, né, de 30, 40, 50 centavos, né, no câmbio. Então, imagina, né, tentar prever, né, para daqui a uma semana, um mês, onde vai vencer o contrato e a gente tem que fazer aquele pagamento. Então, comprei a matéria-prima hoje com dólar a R$ 4,80. Semana que vem, ou no final do mês, está R$ 5,70. Tá quase R$1, 90 centavos de aumento. E um contrato de milhões, né, 90 centavos a mais, multiplica milhões por 0,9. É um aumento significativo lá do dispêndio para a empresa. Então, ela acaba utilizando muitas vezes o estoque como uma proteção ao aumento de preço. Então, algum tipo de matéria-prima, não todas as matérias-primas do estoque, né, a empresa lança a mão desse artifício, né, como uma forma de se proteger dessas variações de preço. Acaba aproveitando, né, quando o câmbio está mais favorável, por exemplo, e acaba adquirindo, né, um percentual a mais de matéria-prima, prevendo que, se houver uma flutuação para mais, eu já tenho essa matéria-prima, né, a um preço mais acessível no momento atual. Então, é uma segunda função aí do estoque. E, claro, uma terceira função é propiciar os ganhos com descontos que são negociados em volume. Então, quanto maior o volume negociado com os fornecedores, há uma grande chance da organização obter, né, uma redução dos custos de aquisição das matérias-primas. Aí, como a gente já viu na semana passada, os modelos, né, de sistema de produção, essa possibilidade de obter ganhos com desconto em volume se adequa bem, né, consideravelmente, para as empresas de produção contínua. É um sistema de produção contínua. Para a empresa em lote, até consegue alguma coisa, mas para a empresa por encomenda isso fica um pouco inviável, né? Justamente porque a empresa por encomenda não consegue, né, comprar altos volumes, porque ela não tem, né, uma previsão do que vai ser solicitado pelo cliente, né, um projeto específico, e aí fica prejudicado nesse sentido, né? Mas para maiores volumes, né, a empresa que trabalha com lote, mas o ideal, né, e os maiores ganhos vêm para as empresas que trabalham com produção contínua. Tá? Então temos aí 3 funções principais do estoque. Muito bem. Como a gente viu, desde a entrada do material, né, até o produto pronto na expedição para ser enviado para o cliente, os produtos ocuparão espaço dentro do processo produtivo. Né? E esses espaços, né, onde ficam armazenados, então, são os tipos de estoque que a gente tem. Né? Então, durante o processo produtivo, cada estágio vai corresponder a uma classificação do tipo de estoque. Tá? Nós vamos ter, claro, estoque de matéria-prima, aquele material que chegou na organização, né, e que foi armazenado. Depois, o material em processamento, que já entrou no processo produtivo, né, e iniciou o seu processo de transformação. Nós temos as montagens que são feitas, né, parciais, e a gente vai ter materiais semi-acabados. Depois, a gente tem nessas montagens parciais, né, montagens parciais acabadas, que depois de integradas se tornam nossos produtos acabados. Então, pelo menos, nós temos aí esses tipos de classificação de estoque. Vamos ver cada um aí. Então, a matéria-prima são todos os materiais que estão no estoque da empresa e que não passaram por nenhum tipo de manipulação. Em geral, estão no almoxarifado, por exemplo. Tá? O material, né, foi recebido, né, lá no recebimento, verificou nota fiscal, está tudo certo, né, fez uma inspeção inicial, vê se está dentro das especificações. Está ok, adentra então o almoxarifado e lá é armazenado. Então esse material que está lá é um estoque de matéria-prima que não sofreu qualquer tipo de alteração, manipulação ou transformação. É o estoque de matéria-prima. Depois que ele sai do almoxarifado e adentra o processo produtivo, aí nós temos esse material em processamento, tá? Então, são todos os materiais que entraram no processo produtivo e já estão circulando no processo produtivo. Então, a depender do estágio
em que esse material está, ele está lá em estoque produtivo, dentro do processo produtivo. Então, tem lá uma quantidade de matéria-prima na primeira estação de trabalho, por exemplo. Então, aquele material ali está em estoque de produção, em estoque de processamento. Tá? E a gente pode ter várias estações com esses materiais sendo transformados, são materiais em processamento. Então, automaticamente, a gente já começa a pensar em outros elementos de gestão. Bom, se eu, em algum momento, tiver que fazer uma acurácia do meu estoque, se eu tiver que fazer um levantamento, né, do valor do estoque na empresa, né, eu vou ter que olhar não só o material que está dentro do almoxarifado, mas vou ter que olhar dentro do processo produtivo que materiais são esses, né? Qual é o trabalho que já foi ali agregado para poder valorizar esse estoque com o valor atual correto do estoque e poder fazer os registros, né, contábeis desse estoque. Tá? Então, isso já nos demonstra que tem uma certa complexidade do processo produtivo e que alcança, né, outras áreas da gestão da empresa, como, por exemplo, né, o processo aí de registro, né, do valor atualizado do estoque lá na contabilidade. E aí vai tornar complexo, por quê? Não é só entrar no almoxarifado e contar o que está lá, né, ou olhar no sistema que está dentro do almoxarifado, né? Às vezes tem que fazer a contagem desse material em processo. Uma outra característica, né, do material são os materiais semi-acabados. Ou seja, eles já passaram por processos de alteração, transformação, manipulação dentro do processo produtivo. Já não é mais a matéria-prima que tinha entrado, né, e estava em processamento, agora já é uma matéria-prima alterada. Alguma coisa já foi feita nessa matéria-prima, ela já foi manipulada. Então uma chapa metálica, ela já foi furada, pintada, soldada. Então tem ali um material semi-acabado, por exemplo, né? Já sofreu várias alterações, manipulação e transformação. Então um material semi-acabado. Tá? Depois nós temos os materiais acabados, ou seja, depois de ter feito todo o processo de manipulação dessa matéria-prima, essa alteração desse material já tornou ele um material acabado. Então, tinha uma chapa que eu furei, cortei, pintei, e aquilo ali virou um material acabado, ou seja, virou uma porta, por exemplo. É uma porta de um carro, o chassi, uma carenagem de uma moto. Então, tem um material acabado. Né? E, claro, nós vamos ter vários materiais acabados. Eu tenho vidro, eu tenho a roda, eu tenho o chassi, eu tenho a porta, eu tenho a direção, eu tenho o banco. Então, tem vários materiais acabados, que eram matéria-prima antes, que sofreram processamento, né, e agora acabados vão ser integrados. Ao se tornarem, né, integrados, nós temos o produto acabado. Então, integrei a porta, o vidro, o chassi, o capô, o banco, a direção, e agora eu tenho um produto acabado. Então, com vários materiais acabados, integrados, nós temos o produto acabado. Então, esse material pronto vai estar depois, né, devidamente armazenado na expedição, né, no estoque de produtos acabados, para ser, mediante pedido do cliente, né, entregue devidamente. Então, nós temos aí os diferentes tipos de estoque, tá, gente? Fez sentido para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta surgiu? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Tudo certo. Legal, Andy. A Júlia também mandou um tranquilo ali no chat. Eu entrei na aula agora porque eu cheguei do serviço agora, tá? Certo, Eunice. Seja bem-vinda. Que bom conseguiu Obrigada. chegar. Valeu. Muito bem, gente. Então, aí com relação à classificação dos estoques, né? Não surgiu nenhuma dúvida. Então, vamos agora ao planejamento e controle desse estoque. Que vai ter, claro, a sua complexidade, porque esses materiais, né, estão todos em fases diferentes do processo, mas é claro, então, né, que exige aí, né, um processo de gestão bem apurado, para que não haja, claro, desperdício desse material, né, haja maior eficiência e eficácia, o bom uso desses materiais na máxima produtividade para obter os melhores resultados para essa organização. Então, o planejamento e controle do estoque, né, ele existe,
com a finalidade de manter esse estoque nessa quantidade adequada, suprindo todas as necessidades de materiais e eventuais flutuações aí da produção, porque vai ter momentos que vai produzir mais, momentos que vai produzir menos, né? E o planejamento e controle do estoque não pode deixar material faltar para que não haja descontinuidade do processo produtivo, ao mesmo tempo que não deve deixar material sobrar em excesso, porque isso vai representar dinheiro parado, né, para a empresa. Tá? Então, se o estoque estiver baixo, né, pode haver uma quebra do fluxo produtivo. Faltou matéria-prima e o produto não vai sair a prazo, não vamos conseguir atender o cliente, né, porque faltou matéria-prima. Então, o estoque tem, né, essa característica dentro do planejamento e controle, mantendo esse nível. Tá? De um outro lado, aqueles volumes excessivos de materiais em estoque, né, podem sim levar essa organização a ficar com o estoque parado, em espera, representando ali um custo para a empresa, porque não virou recurso, não vendeu, não entrou receita, o estoque ficou parado, ficou acumulado. Isso é um risco, porque se esses erros são cometidos frequentemente, pode ser que a empresa tenha, né, uma obsolescência de materiais, matérias-primas, ou até mesmo produtos acabados em estoque, por quê? Não foi absorvido pelo mercado e a empresa, né, pode ter que sucatear material, né, pode ter que sucatear produto acabado, que foi comprado para além da necessidade, muito além da necessidade, e a empresa corre o risco, né, de ter esse custo aí. Então tem que ter um controle entre máximo e mínimo. Né? Não pode faltar, mas também não pode, né, ficar material obsoleto. Tá? Kevin também mandou no chat, ele conectando agora. Chegou há pouquinho em casa do trabalho. Tranquilo, Kevin? Que bom que conseguiu chegar. Seja bem-vindo. Muito bem. Então temos aí esses objetivos, tá? Esses horizontes aí. Horizonte de máximo e de mínimo, né? Uma coisa muito importante. Isso vai depois fazer sentido lá nos nossos cálculos de estoque máximo, estoque mínimo, que virão logo a seguir, tá? Bom, nesse sentido, gente, já que tem que ter, né, esse planejamento, esse controle, a gestão de estoque lança a mão, né, das mais diversas ferramentas para controlar esses níveis de estoque. O quanto de matéria-prima entrou, o quanto de matéria-prima saiu, o quanto de matéria-prima ainda tem dentro do estoque. Para cada tipo de matéria-prima, para cada material. Então, em termos de necessidade, não tem um material mais importante do que o outro. Em termos de valor financeiro, aí sim, né, tem um nível de importância maior ou menor, porque tem alguns mais caros, outros mais baratos. Mas, em termos de necessidade, se a gente parar para analisar, se faltar uma porca, um parafuso, uma arruela num produto, ele já não sai, está incompleto, né? Então, uma arruela é barato, né, em termos de importância financeira. Mas, em termos de necessidade, né, a necessidade de uma arruela pode impedir que um produto saia, por exemplo. Tá? Então, o fichário de estoque serve para controlar todo e qualquer material dentro da empresa. Desde a arruela, né, que é a mais baratinha, por exemplo, até um motor, né, que seja um elemento mais caro que é utilizado na produção de um determinado veículo, por exemplo. Claro que o fichário de estoque ele é um modelo lá do início do processo de gestão, né, de planejamento e controle de estoque. Não se usa mais esses fichários, né, físicos nos dias atuais. Né, esses fichários foram, então, informatizados. Eles estão dentro do sistema de gestão de estoque da empresa, né? MRP1, MRP2, o ERP da empresa, o sistema de gestão de estoque da empresa. Mesmo empresas menores, que talvez não tenham um sistema informatizado de controle de estoque, elas têm planilhas, mesmo que em Excel, para controlar os seus níveis de estoque. Tá? E hoje em dia, até inclusive, mesmo que para a empresa pequena, que vai controlar uma quantidade menor de matéria-prima, existem, né, aplicativos, às vezes, gratuitos que podem ser utilizados. Tá? Mas o Excel é muito frequentemente utilizado para empresa pequena. Tá? Empresa, por exemplo, de uma pequena empresa de encomenda, né? Por exemplo, às vezes não vai ter um sistema DataSul, Cigan, né? Ou SAP.
vai ter um formulário de controle de estoque dentro do Excel. Tá? Já é informatizado, não é um sistema, mas já não se usa tanto, né, mais os fichários impressos. Tá? O importante aqui, esse modelo básico, né, e que está dentro do sistema, é registro de que produto é, o código desse produto, quem é o fornecedor daquela matéria-prima, porque para uma mesma matéria-prima a gente pode ter diferentes fornecedores, né? E eu preciso registrar quem é o fornecedor para ter rastreabilidade. Imagina, entrou no processo produtivo, deu problema. Quem é o fornecedor daquela matéria-prima? Para eu poder cobrar esse fornecedor, fazer ajuste com ele, eu preciso saber da origem. Então, na ficha de entrada desse material no estoque, tem que ter, né, o código, tem que ter quem é o fornecedor, os controles de mínimo e máximo desse material dentro do estoque, que lote foi esse, né? Lote de janeiro de 2020, por exemplo, que lote? É o lote 1, é o lote 2 de janeiro, para saber, né? E ter essa rastreabilidade, por exemplo, tá? Então, o registro da data de entrada, qual quantidade entrou, qual foi o preço de entrada, qual foi o valor total de entrada e, claro, automaticamente, né? O registro de saída, quando sai do estoque, né? A data que saiu, né? A quantidade que saiu, de qual fornecedor que está saindo. E isso nos ajuda muito a controlar esses níveis e esses indicadores, tá? Não só as quantidades, mas os valores físicos financeiros, o nome do fornecedor, que lote se refere. Isso nos dá rastreabilidade, que é tão importante para poder identificar quando acontece algum problema com matéria-prima, por exemplo. Tá? Isso tudo, né, já hoje em dia, muito informatizado nos sistemas ERP das empresas. Uma outra ferramenta muito utilizada na gestão dos estoques nas empresas é a chamada curva ABC. Nós comentamos antes, né, que em termos de necessidade, todos os materiais são necessários, desde o mais caro até o mais barato. O mais barato faltou, o produto não vai sair, porque está faltando parafuso, arruela, por exemplo. Mas, em termos de valor financeiro, eles têm uma classificação importante a ser considerada. Porque aquele item mais caro, ou os itens mais caros, eles representam um valor considerável do estoque. Então, claro que eu preciso ter uma atenção especial a esses itens. Porque se desperdiçar, perder, estragar, né, extraviar os materiais mais caros, eles causam um maior impacto financeiro para a empresa. Então, tem lá, a empresa tem 10 motores. Né, cada motor é 50 mil reais, cada motor. Né, é uma empresa que fabrica geradores. Né, se, né, na manipulação do estoque estragar cair, quebrar, bater com uma empilhadeira, alguma coisa assim, é 50 mil reais que estragou. Né, 50 mil reais que foi perdido, né, pela empresa. Então, nós precisamos fazer a curva ABC para identificar a classificação da importância desses materiais em relação ao impacto financeiro que ele causa nas organizações. Tá? Claro que os itens classificados na curva ABC como itens A serão aqueles, né, de maior valor financeiro agregado, os itens B, valores intermediários, e os itens C são os mais baratos. Já fica claro e evidente desde já que, em geral, né, os itens A, que são mais caros, a empresa tem em menor quantidade. Os itens B têm uma quantidade intermediária, os itens C têm em alto volume, às vezes, né, porque são mais baratos, e, portanto, a empresa pode fazer um estoque em maior quantidade desses itens. Tá? Então, a curva ABC, ela surge, né, ali depois da década de 50, tá, com um economista chamado Vilfredo Pareto, um economista italiano, que, ao analisar as finanças, né, dos países lá na Europa, identificou que 80% de toda a riqueza ficava geralmente concentrado na mão de 20% das pessoas ou das famílias. E que 80% das pessoas e das famílias detinham apenas 20% da riqueza. Tá? Então, 20% das pessoas tinham 80% da riqueza, 80% das pessoas apenas 20% da riqueza.
Isso na economia, né, através do Vilfredo Pareto. Esse princípio, chamado princípio de Pareto, para a economia, depois foi utilizado, né, para outras análises dentro do campo da gestão. Tá? Para análise de problemas e defeitos, por exemplo, né, tem a curva de Pareto lá, né, o formulário de Pareto. Para gestão de estoque, nós temos a curva ABC, que usa esse mesmo princípio, tá, o princípio de Pareto, só divide em 3 diferentes, né, conjuntos de percentuais, não em 2, né, não é só 80 e 20, mas a gente acaba distribuindo, né, em 3 níveis percentuais que totalizam 100%. Essa é a metodologia ou a classificação que dá nome à ferramenta, tá? Curva ABC. Mas as empresas tendem a adaptar às suas necessidades. Então, para algumas empresas, pode ser que não seja suficiente, né, a classificação em 3 níveis. Então, as empresas podem ter, tá? E geralmente a gente encontra isso na vida prática e na gestão de estoque das empresas, né, uma curva que vai de A, B, C, D e E, por exemplo. Então, ela aumenta essa distribuição, tá? Mas a ferramenta inicial leva esse nome porque, inicialmente, né, é apenas a classificação A, B, C. Aqui nos nossos exercícios, né, a gente vai usar essa divisão clássica, tá, da curva ABC. Então, quais são os itens classe A? Então, ao analisar o estoque, os itens classe A serão os de maior importância em relação ao valor, considerando que eles terão uma menor quantidade dentro do estoque. Então, eles têm um maior valor agregado, valor financeiro. Tá? Os itens de classe B, tá, tem lá uma importância intermediária e uma quantidade correspondente a um valor financeiro intermediário. Tá? O volume é intermediário e o valor financeiro é intermediário. Ou seja, não é tão caro quanto os itens classe A, mas também não é tão barato quanto os itens classe C. Os itens classe C, eles são de menor importância, entre aspas, tá? Menor importância, relativa ao valor financeiro. Por quê? São os mais baratos. Mas em termos de necessidade, a gente já viu que todos são necessários, né, para a fabricação de determinado produto. Quando a gente fala aqui de maior ou menor importância, é em relação à acuracidade desse estoque, em relação ao valor financeiro. Então, o item classe C, uma arruela, se perder, tem um impacto de 1 centavo, 2 centavos. Agora, o motor classe A, por exemplo, se perder pode ter uma importância de 50 mil, 100 mil, 150 mil reais, a depender do tamanho desse motor, utilizado, por exemplo, né, na produção de um gerador. Tá? Então, esse nível de importância que aqui se coloca é em relação à importância financeira que os itens representam no estoque. Então, a gente vai ter itens A, B e C relativos a uma importância financeira. Tá? Então, se eu tenho lá um estoque de R$1 milhão, provavelmente, né, os itens classe A vão ter ali a maior atenção dentro desse estoque, porque eles vão representar financeiramente, possivelmente, né, até 80% desse valor desse estoque. O resto vai ficar dividido entre item classe B e C, por exemplo, que seria a divisão clássica de Pareto, né, 80-20. Tá? Então, em geral, tá, nesse princípio de Pareto, que vinha lá da economia, na gestão de estoque, representa que 80% da receita da empresa, do produto que ela vende, vem desses itens mais importantes de valor financeiro. O restante vem de 20%, né, financeiramente desses itens, os itens mais baratos. Então, todo gestor, todo dono de empresa, todo empresário deve saber quais são esses produtos, quais são essas matérias-primas que representam 80% da receita e quais que representam um percentual menor. Porque o controle, claro, obviamente, deve ser muito maior sobre esses que representam maior valor financeiro. Né? Todos devem ser controlados, mas esse em especial. Tá? Então, gente, nós temos aqui a tabela representativa da curva ABC, onde a gente faz essa divisão, tá? Então, tá ali, os itens A, que são os mais caros,
e que, em quantidade, podem representar, né, 20% do estoque, representam financeiramente 80% do estoque. Então, em geral, os itens classe A têm menor quantidade, até 20% do estoque, e financeiramente representam 80% do estoque. O restante, os outros 20%, ficam distribuídos, então, entre itens classe B e classe C. 15% do valor financeiro nos itens classe B e 5% do valor financeiro nos itens classe C. Claro, em termos de quantidade, os 80% restantes, né, se dividem entre B e C. Então, 30% da quantidade, 15% do valor financeiro, item classe B. Classe C, metade da quantidade de estoque geralmente pode ser item classe C, mas vai representar apenas 5%, né, do valor financeiro do estoque. Tá? Então, temos bem claro essa divisão 80-20, né? Item classe A, apenas 20% da quantidade, mas 80% do volume financeiro. Os outros itens, 80% da quantidade, 30% no B e 50% no C. Mas apenas 20% do valor financeiro, 15% no B e 5% no C. Certo, gente? Essa tabela e esse racional aqui dessa tabela, ele é muito importante para entender a construção, né, dessa divisão dos itens que a gente vai ver logo a seguir, tá? Então, pergunto para vocês nesse momento, se ficou bem entendido isso, se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre essa divisão dos itens nessas classes. Tranquilo para todo mundo? Sim. Legal, Bruna, Por obrigado. Por enquanto. É isso aí, se precisar tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tá? Participem. Muito bem, gente. Então vamos adiante aqui com relação à nossa curva ABC. E claro, né, vamos evoluir agora para ver como é que faz essa classificação dos itens dentro do estoque, né? Então, para fazer, né, essa devida classificação, a gente precisa realizar aí a curva ABC, ordenando os itens dentro do estoque a partir dessa importância relativa. Relativa ao quê? Relativa à importância financeira deles, né? Então, vamos precisar ordenar, criar uma ordem dividindo, né, itens em classe A, classe B e classe C, e a gente sabe, então, essa importância relativa financeiramente, né? Aqueles lá que são item A, esses eu tenho uma especial acuracidade, controle, né, do estoque, tá? Sabendo que eles vão representar 80% de tudo, não deixando, claro, de controlar os itens B e C, mas aí, a partir disso, eu posso tomar outras definições, né? Então, eu vou fazer inventário dos itens A com maior frequência. Claro que fazer inventário tem um custo, né? Eu não vou fazer de todo estoque o tempo inteiro. E sabendo da curva ABC, e sabendo que aqueles itens A, quais são eles, eu posso fazer só neles com maior frequência, né? Talvez a cada 3 meses. E os itens B e C eu posso fazer semestralmente ou anualmente. Né? Assim, né, otimizando o uso, né, dessa ferramenta, né, de apuração do estoque, né, sem ocupar, né, e parar a empresa para fazer isso com maior frequência, porque representa um custo. Né? Então, gente, os itens tipo A ou classe A, tá? Como é um item caro, normalmente, então, ele é minimizado em termos de quantidade dentro da empresa. Porque se não sair, é dinheiro empatado dentro do estoque e é alto valor financeiro, tá? Então, o estoque desses itens A são mantidos em nível de quantidade baixo dentro do estoque. Vamos de novo, por exemplo, de uma empresa que produz geradores. Os motores têm lá motor de 50 mil, 100 mil, 150 mil. Imagina a empresa ter lá 100 motores de 150 mil. Tá? Então, vai ter lá um valor, né, alguns milhões de reais em estoque só em motor, se tiver 100 motores. Então, o nível de saída de demanda, em média, né, é de 10, 15 geradores por mês. Então, não tem necessidade de ter mais do que 10, 15, talvez ali, né,
uma reserva a mais, uns 16, 17, né? Não extrapolando, porque é muito caro, então a gente minimiza, né? Tendo menos itens em estoque desses mais caros. Esses são os itens classe A. Os classe B, eles são encomendados em quantidades menores do que os mais baratos classe C, né? Mas já é uma quantidade maior em relação ao classe A, porque os valores financeiros deles são intermediários, tá? E os itens classe C, como a gente já viu, né? Em termos de custo, né? Eles são, entre aspas, tá? Menos importantes em relação ao custo, mas em relação à necessidade, a gente sabe que ela é absoluta, né? Tanto itens A, quanto B, quanto C, em termos de necessidade para a produção, todos precisa, né? O produto não sai se faltar uma arruela. Mas em termos de importância relativa a preço, a quantidade e a custo, os itens classe C têm menos importância em termos de preço, valor, custo, tá? Então, eles são denominados de item C e geralmente tem alto volume. Então, se o motor que era classe A, né? Eu não posso ter 100, eu deveria ter lá 15, 17. Os itens classe C, parafuso, arruela, porca, essas coisas assim, eu posso ter, né, centenas, né, ou milhares, né, dentro do estoque, que é bem baratinho, né, eu posso comprar em alto volume, né, comprar mais barato, porque é em alto volume, esses itens C, e deixar armazenado no estoque e utilizando ao longo do ano, por exemplo, toda vez que eu vou montar um gerador, não preciso comprar arruela, porca e parafuso, já está lá no estoque, comprei para o ano todo, né, tem alto volume dentro do estoque, que é bem barato, tá? Agora, o processo de classificação. Tá? Como é que eu classifico agora, né? Nos mais caros até os mais baratos? Como é que eu classifico os itens em A, B e C, então? E aqui nós temos um exemplo, tá? Uma lista de materiais, tá? Uma quantidade minimizada. Nós temos aqui material 1 até o material 10. Então, quando a gente tivesse, né, num estoque de uma empresa que só tem 10 materiais, né, distintos em estoque, 10 matérias-primas diferentes. Claro que essa complexidade é maior para as empresas que têm, né, centenas e até milhares de produtos e itens em estoque, né? E a gente vai utilizar aqui um exemplo de uma empresa que, para fazer o seu produto, usa diferentes 10 matérias-primas. Material 1 até material 10. Cada matéria-prima tem seu valor unitário. Tá? Essa primeira matéria-prima aqui custa, por exemplo, R$ 2,50. E a quantidade demandada dessa matéria-prima é 25 mil unidades. Então, eu preciso de 25 mil unidades, o custo é R$ 2,50, e eu tenho, então, o valor dessa matéria-prima. A gente está considerando aqui a demanda ao ano, tá? R$ 2,50 vezes as 25 mil unidades que eu preciso para o ano, vai me representar um custo anual, tá? Desse primeiro material, de R$ 62.500. E a gente faz isso com todos os materiais que estão no estoque. Cada material tem um custo unitário e eu tenho uma quantidade que eu uso ao longo de um determinado período. No nosso caso aqui, o período é anual. O segundo material, por exemplo, custa R$ 15 cada um. E eu preciso de 35 mil unidades desse material no ano. Então, R$ 15 vezes os 35 mil que eu preciso no ano, esse material ao ano vai me representar R$ 525 mil. E claro, a gente faz isso, então, para todos os materiais que estão dentro desse estoque. Cada material vai ter um custo anual, visto que cada um deles tem um custo individual, né, e uma quantidade que é consumida ao longo do ano. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? Para construir essa classificação da curva ABC. Multiplicar o valor do custo unitário de cada material pela quantidade necessária desse material num determinado horizonte de tempo. No nosso caso aqui, é ao ano. Tá? Esse primeiro passo aqui, tranquilo, entendido, gente? Bem fácil, eu só tenho uma fórmula para isso, né, senhor? Nesse caso aqui é bem tranquilo, né? E é só multiplicação, né? Matematicamente aqui, é só multiplicar 2,50 por 25 mil, tem os 62.500. Se a gente estiver falando de Excel, né? Aí faz a fórmula do Excel lá, né? Bem simples, né? Símbolo de igual, aí clica na célula onde está o valor financeiro, né? Símbolo de asteriscos, que é a multiplicação, clica na célula
onde está o valor da quantidade e dá um igual. E automaticamente vai dar o valor financeiro. E aí só arrasta, né, a fórmula para baixo e ela automaticamente vai fazer o cálculo, né, de toda a coluna. No Excel isso aqui simplifica bastante, né? Mas aqui eu faço isso. Oi? Eu faço isso na empresa. Isso, é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, bem simples de fazer, né? Então, esse primeiro passo, gente, matematicamente aqui é simples, né? Só fazer a multiplicação do preço unitário pela quantidade de itens que a gente necessita, tá? E aí nós temos a coluna do valor financeiro total. Bom, depois disso, nós precisamos avançar para os outros elementos da configuração da montagem da curva ABC. Nós já fizemos a multiplicação do preço pela quantidade. Agora a gente suprimiu, né, aquelas duas colunas e ficou só a terceira coluna, que foi o resultado da multiplicação, tá? Então, material 1 era 62.500 total do ano, né? Material 2, 525.000, aquela terceira coluna está aqui, então, tá? São os valores anuais de cada material. Mas a gente precisa, para fazer a classificação ABC, qual é o valor da demanda acumulada ao ano desses materiais? Qual é o percentual da demanda, tá, desses itens sobre a demanda acumulada? Qual é o percentual dos itens acumulados? São as próximas 3 colunas. E a gente vai entender esses conceitos agora com o passo a passo dos cálculos, tá? O que significa esse valor da demanda acumulada? Vamos ver agora com os passos seguintes, tá? Bom, então, esse passo seguinte, para a gente poder fazer ele, a coluna 4, o valor da demanda acumulada, nós precisamos ter reordenado a coluna 3. Lembra ali que a gente tinha feito a multiplicação, tinha o valor total de cada item? Vejam que agora a coluna 3 está ordenada do valor maior para o valor menor. Está lá. O valor de maior peso ao ano, 798 mil está em primeiro aqui. Depois vem o 548.250. Ou seja, a gente está ordenando financeiramente, tá? Do maior financeiro até o menor. E vejam que agora a sequência, claro, né, dos códigos mudou também, né? Porque o material 1, que era 62.500, ele é o penúltimo lá em termos de custo, né? 62.500. Então, ordena o valor financeiro, claro, né? Cuidado para mudar o código ali, né? Desse material. Bom, e agora, a coluna 4, que é o valor da demanda acumulada. Como é que a gente faz isso? Como é que é esse raciocínio aqui? Bom, é acúmulo de valor financeiro, tá? Então, o primeiro material, tem um material anterior aqui para acumular o valor financeiro? Não, então só repete, tá? Os 798 mil aqui repete na coluna 4, 798 mil. Mas agora, acumulando com o valor do segundo material mais caro, mais 548.250, chegamos a 1.346.250. Então, de novo, professor, como é que chegou nesse 1.346.250? É o valor acumulado do primeiro material, 798 mil, mais o valor do segundo material mais caro, 548.250. Daí que a gente chegou nesse 1.346.250. Então, é a soma, matemática básica, a soma dos dois valores. O valor do elemento anterior com o segundo elemento. Tá? Bom, aí nós precisamos agora acumular o valor do terceiro material. Então, já tem 1.346.250. Agora eu vou acumular o valor do terceiro, mais 525 mil, chegando a 1.871.250. E aí, logicamente, a gente vai acumulando sempre, ou seja, somando sempre, né, o valor do material seguinte. Então, esse 1.871.250 mais os 487.500 chega aos 2.358.750. Ou seja, eu vou sempre somando o material seguinte e vou acumulando até chegar ao valor total do estoque acumulado, tá? A última linha lá representa, então, a soma, né, valor por valor, até chegar aos R$ 3.239.750 reais. Ficou entendido, gente, como é que a gente chegou nesse valor final ali? Sim. Sim. Legal, legal.
Muito bem. Então, matemática básica, né? Somados os valores, a gente chegou, então, ao valor total do estoque aqui na coluna 4. Nós precisamos agora evoluir para a coluna 5. Né? Vai chegar naquele percentual da demanda acumulada. A representação percentual, quanto é que representa cada um desses valores percentualmente? Já que esse valor total do estoque é o meu 100%, né? Esses 3.239.750 é tudo que eu tenho no estoque, é o meu 100%. Ou seja, todos os outros valores acumulados representam uma parte deste valor. E a representação percentual da coluna 5, que a gente vai ver na sequência. Então, como é que a gente chega aqui nesses valores percentuais da coluna 5? A representação percentual desses valores. Matemática básica também, está ali a fórmula, né? Eu pego a demanda acumulada, né, e divido pela demanda total acumulada. Ou seja, qual é a demanda total acumulada? Está lá, os 3.239.750. Esse é o meu 100%. Quanto é que representa, então, os 798 mil desse valor? Tá? Então, pego 798 mil, divido pelo valor total, 3.239.750, vai dar um índice, eu multiplico esse resultado por 100 e acho ali os 25%, então, que é o representativo, tá? Percentual desse primeiro material. Ele representa 25% ali da demanda acumulada. Quanto representa o segundo material? 1.346.250. Eu tenho que dividir esse valor pelo valor da demanda acumulada, 3.239.750. Dividir, deu um índice, faço vezes 100, dá 42%, que é o valor, então, que está ali na tabela, o segundo valor, né? Acumulado percentualmente. Então, a gente percebeu o quê? Cada um dos valores na sequência da tabela, eu vou dividir pelo valor total, multiplicar por 100 e achar a representação percentual dele. O terceiro ali, 1.871.250, divido pelos 3.239.750, dá um índice, multiplica por 100, deu 58% ali. Então, fazendo item por item, né, a gente tem a representação percentual de cada um deles aqui na nossa coluna 5. Tá? Então, matematicamente, também pelo valor total, multiplico por 100 e acho o valor percentual representativo. Bem tranquilo. Tá? Entendido, gente, como a gente chegou nesses valores percentuais? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tudo certo, senhor. Legal, legal. Tá, gente? Se ficou dúvida, não deixem passar. Pergunta no chat ou habilita o microfone, né? Faz a sua dúvida, faz a sua pergunta, tá? Muito bem. Próximo passo. Agora, né, tendo os valores percentuais, nós precisamos fazer a classificação, tá, da curva ABC. Então, os itens que vão até 80% vão ser os itens classe A. 80% do valor financeiro é item classe A. Depois, dos 80% até 95%, ou seja, 15%, é os itens classe B, né? E o que sobrou, 5% restante, vão ser os itens classe C, tá? Então, vamos ver como é que fica essa representação. Então, nós temos aqui o intervalo de valor do percentual desses itens que a gente acumulou. Como é que a gente vai classificar os itens classe A? São os itens que vão de 0 até 80%. Então, o primeiro material está indo até 80%? Tá. 25% está dentro dos até 80%, né? 42% está indo até 80%? Tá, né? Está dentro dos 80%. O terceiro material, 58%, está dentro de 80%? Tá. 73% está dentro de 80%? Tá. 86% já sai fora. Então, até 80%, ou seja, esses 4 primeiros materiais, material de código 6, 7, 2 e 3, estes são itens classe A. Eles representam aquele valor que vai até 80% do valor financeiro do estoque. Bom, 80% item classe A. Item classe B é 15% do valor financeiro do estoque, ou seja, de 80% até 95%, então. Então, vai ali dos 80%, 81%, né, até 95%, os itens classe B. 86% está nessa faixa, de 81% até 95%,
Tá. 90% está nessa faixa de 80 até 95? Tá. 93% está nessa faixa de 80 até 95? Tá. 96 não. Então, esses três itens, 86, 90 e 93%, estão na faixa, né, dos itens classe B. Tá? Então, os materiais 10, 4 e 9 são materiais classe B. O restante serão materiais classe C, que estão na faixa final, 5% do valor do estoque, que vão ali de 95% até 100%. Então, 96%, 98% e 100%. Esses três materiais finais, o material 8, o material 1 e o material 5, estão nessa faixa final, que vão dos 95 até o 100, são os itens classe C. Tá? Muito bem, agora a gente já tem, né, essa divisão bem clara. Quem é material classe A, quem é material classe B, quem é material classe C, ou seja, a sua importância relativa ao valor financeiro desses materiais dentro do estoque. Então, claro, né, o material 6, 7, 2 e 3, que é classe A, e que tem a representação financeira de maior peso dentro do estoque, esse a gente vai ter, né, uma maior acuracidade do estoque, vamos fazer inventário com maior frequência. Né. Os itens classe B e C podem ficar, né, por uma outra periodicidade de inventário. Em vez de fazer a cada 3 meses, os B e C eu posso fazer a cada 6, a cada ano. Né? Então, facilita bastante a gestão, né, e a observância sobre esses materiais mais importantes. Toda empresa deve conhecer, né, e deve fazer essa devida classificação. Tá? Como a gente falou, algumas empresas adaptam. Né? Então, a ferramenta clássica é essa divisão ABC. Mas e se outra empresa quiser fazer uma classificação diferente, porque tem uma composição de materiais, né, distinta, ela pode sim, né, alterar essa composição. Então, fazer 5 classes, né, A, B, C, D e E, e distribuir esses percentuais, tá, nessas classes distintas. Tá? Muito bem, gente. Acredito aqui que esse passo a passo, tá, precisa ser revisto, principalmente para quem tem o primeiro contato com esse conteúdo. Tá? Então, a gente viu, né, esse passo a passo, com calma, com tranquilidade, o cálculo por cálculo. Né? Mas, se para mim, né, for o primeiro contato, é a primeira vez que eu estou vendo esse conteúdo, provavelmente, se eu não voltar, assistir novamente essa aula, rever, né, ou reler a apostila, reler esses slides, vai acabar ficando no esquecimento. Então, recomendo, principalmente quando a gente entra nesses materiais aí, que são novidade, que a gente não viu ainda, é a primeira vez que está tendo contato, recomendo rever depois, né, a aula gravada, para fixar melhor esse conteúdo. Tá? Muito embora a gente vai ter, né, os nossos exercícios para fixar, é importante, né, rever esse conteúdo, até porque depois a gente tem avaliativa, tem prova e, eventualmente, né, vamos ter questões aí sobre, né, essa classificação ABC. Tá? Muito bem. Vamos avançar para outros métodos de controle de estoque. Fichário, a gente viu, é um modelo, né, de controlar. A curva ABC é um modelo, uma ferramenta para controle. E a gente tem também método chamado sistema de 2 gavetas para controle de estoque. Nós temos sistema de máximos e mínimos para controle de estoque, que inclusive pode ser utilizado, né, aliado ao sistema 2 gavetas, por exemplo. A gente vai ver esses exemplos aí. A gente tem o sistema de reposições periódicas e, claro, o MRP, que é o planejamento da necessidade dos materiais. Tá? Vamos começar aqui com o sistema 2 gavetas. É relativamente simples, né? É uma lógica que teve seus primórdios, né, anterior ali à década de 50, os primeiros métodos, os métodos mais simples, né, de controlar nível de estoque, com a expectativa, né, de não deixar faltar material, né, nas empresas, muito antes da revolução tecnológica que a gente tem hoje em dia. Isso já não é mais feito assim tão fisicamente, né, mas a lógica das 2 gavetas funciona, por exemplo, né, num algoritmo, por exemplo, de controle do estoque dentro do sistema, né,
que a empresa utilize. Tá? Mas a lógica dele funciona da seguinte forma. No sistema duas gavetas, nós temos na primeira gaveta o estoque para consumo e na segunda gaveta o estoque de segurança. Pensando numa lógica material, né, antigamente, realmente era assim, né? Tinha lá parafuso tamanho M3x8. Aí tem a gaveta do parafuso M3x8 que eu estou usando para passar para a produção. É o estoque de consumo. Mas eu tenho uma segunda gaveta, que é um estoque de segurança. Então, na gaveta A, por exemplo, tem 10 mil parafusos, na gaveta B eu tenho 1.000. Na gaveta B eu não mexo, está ali, paradinha. Consumi todos os 10 mil parafusos da gaveta A. Abri a gaveta B, que é o estoque de segurança. Não vou deixar a produção parar. Mas nesse momento que eu abri a gaveta B, alerta para o setor de compras. Me repõe a gaveta A, porque eu já estou consumindo a gaveta B. Era uma forma de controlar, tá, fisicamente e visualmente, a falta do material em estoque. Antes que a gente tivesse, né, os sistemas informatizados e até mesmo antes do Excel, enfim. Era assim que se fazia, visualmente. Mas essa lógica também funciona, hoje em dia, dentro dos nossos sistemas, tá, informatizados, que vai, de uma forma lógica dentro do sistema, né, ter um valor de reserva, de segurança. Quando atingir aquele valor de consumo, automaticamente o sistema já envia, né, uma ordem de compra lá para o setor de compras, significando que já atingimos esse valor, temos que comprar mais. Então, é uma lógica de gaveta, né, A e B, funcionando dentro do sistema lógico, né, lá do ERP da empresa. Antigamente era gaveta mesmo. Tá? Muito bem. Esse é o sistema duas gavetas que abre, né, essa ideia de funcionamento lógico, né, de máximo, mínimo e controle desse valor dentro do estoque. Dentro dessa lógica de máximo e mínimo, claro que há uma necessidade de calcular que valores são esses. Eu vou ter um horizonte máximo e um horizonte mínimo. E a gente vai flutuar, né, as quantidades desses materiais, dessas matérias-primas dentro da empresa, dentro desses valores, dentro desses limites, dentro desses horizontes. Qualquer valor abaixo do mínimo pode representar que a produção vai parar, né, porque vai faltar matéria-prima. Então, não posso deixar baixar desse mínimo. Qualquer valor acima do máximo pode representar material parado em estoque e, portanto, né, redução de nível de faturamento da empresa, material que pode obsoletar e pode ser perdido. Então, tem esses horizontes de máximo e mínimo. Então, nosso sistema máximo e mínimo vão ter fórmulas de cálculo. Então, tenho como calcular, né, qual é o mínimo que eu preciso do material no estoque e eu tenho como calcular qual é o nível máximo que eu preciso ter desse material no estoque. É claro, gente, que quando a gente fala em máximo e mínimo, né, a gente está falando do valor absoluto. Né? Se eu for relativizar, né, e trazer para essa equação, né, o tempo, né, isso deixa de ser totalmente absoluto, porque o máximo que eu preciso para um mês é uma quantidade, o máximo que eu preciso para 6 meses já é outra quantidade, o máximo que eu preciso para o ano é uma outra quantidade. Então, ele se torna relativo a partir do horizonte de tempo que eu estou calculando. Tá? Então, a gente tem que ter atenção em relação a isso. Qual é o horizonte de tempo? Eu tenho que ter no mínimo 10 mil peças no estoque desse material. Tá, mas qual é o horizonte de tempo? Então, isso também deve ser considerado. Então, eu preciso desse mínimo para a semana, do mínimo para o mês, do mínimo para o semestre. A gente deve considerar isso no nosso cálculo sempre. Tá? Certo, Richelle. Meus pesares, tá? Pelo ocorrido aí. E seja bem-vindo à nossa aula, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Muito bem.
Então, vamos começar pela fórmula do estoque mínimo com o princípio, né, do estoque mínimo, que também é chamado de estoque de segurança. Então, a representação, tá, simbólica é EMIN, tá, ou ES, tá? EMIN, estoque mínimo, ES, estoque de segurança. O estoque mínimo, então, é um estoque de segurança. Não posso baixar daquele nível. A minha segurança é aquilo ali. Se estiver abaixo daquilo ali, a gente pode ter um eventual atraso, né, no processo produtivo, porque não vai dar tempo de suprir, né, não vai dar tempo de comprar e chegar para produzir. Então, não posso deixar baixar desse valor mínimo, que é o estoque de segurança. Tá? Forma de calcular. Então, estoque de segurança vai ser o nosso consumo médio vezes o fator K. Tá? O consumo médio, é claro, né? A gente verifica quanto é que é consumido de cada matéria-prima e faz uma média de consumo, né, dentro daquele horizonte de tempo que a gente está calculando esse estoque. Qual é a média de consumo por mês? Qual é a média de consumo no semestre? Qual é a média de consumo daquele material no ano? E eu tenho um consumo médio dentro dos horizontes de tempo que eu desejo calcular esse estoque de segurança. Muito bem. E o fator K? Esse fator K é um valor percentual, tá, de segurança que a empresa atribui para cada tipo, né, de matéria-prima. Isso é atribuído pela gestão da empresa. Tá? O gestor que, né, tem a responsabilidade, né, de gerir, por exemplo, o estoque, né, ele vai determinar e vai utilizar algum critério para determinar esse percentual de importância, né, de segurança desses materiais. Tá? Então, um dos critérios pode ser a própria curva ABC, daqui a pouco, né? Então, eu tenho lá um fator de segurança para os itens classe A, eu tenho um fator de segurança para os itens classe B e um fator de segurança para os itens classe C. Como os itens classe C são de maior quantidade, talvez o percentual de segurança seja uma margem de 10%. Né? Como os materiais, né, classe B têm uma importância intermediária, talvez seja uma margem de 5%. Os itens classe A, como são os mais caros, talvez eu tenha uma margem de 2%, 3% de segurança. Então, o gestor define essa margem de segurança. Nos nossos cálculos, nos exemplos, nos exercícios e no processo avaliativo, seja prova, seja atividade avaliativa da N1, esse fator K vai ser dado. Tá? Vai ser dado lá um valor 5, 10, 8, o que seja, o percentual de segurança do cálculo. Tá? No entanto, muita atenção, porque na empresa, né, isso é determinado pelos gestores lá de estoque da empresa. Tá? Há determinado critério da empresa. Estoque máximo é aquele no qual, né, a empresa precisa ter uma certa atenção, porque qualquer excesso acima do máximo pode gerar, né, dinheiro parado, ou obsolescência desse material que está sendo acumulado, né, acima do máximo desejado, ou do máximo desejável desse material. Tá? Forma de cálculo do estoque máximo, representado pela sigla EMAX. Vai ser o nosso consumo médio desse material, mais o estoque de segurança. Então, o consumo médio mais o meu estoque de segurança é o meu estoque máximo. Tá? Então, vejam, as fórmulas são, né, de matemática básica. Né? A fórmula anterior do estoque de segurança é uma multiplicação. Consumo médio vezes o fator K. O estoque máximo é uma soma, né? Consumo médio mais o estoque de segurança. Então, são fórmulas aí, né, bem tranquilas da gente fazer. Né? Então, a matemática fundamental, né? Matemática básica. Temos aqui um exemplo, tá? Um exemplo prático para a gente, então, identificar essa lógica em funcionamento. Temos aqui alguns parâmetros, né, na tabela abaixo, para cálculo do estoque máximo, estoque mínimo, sendo que essa empresa XYZ, ela tem um fator de segurança, o fator K, de 10%. Tá? E esse material, né, ele é medido em litros. Tá? O consumo mensal
é dado, então, aqui nessa tabela por 78 litros em novembro, 80 em dezembro, 105 em janeiro, 110 em fevereiro, 97 em março. A soma desses 1, 2, 3, 4, 5 meses me dá um consumo total, nesses 5 meses, tá, de 470 litros. Então, qual é o consumo médio? É os 470 litros a ser considerado, dividido pelos 5 meses. Me dá um consumo médio de 94 litros. Então, eu tenho ali um horizonte mensal. Uma média, um consumo médio de 94 litros por mês. Muito bem. Aqui já é importante, a gente viu que nas nossas fórmulas aí de cálculo de estoque de segurança e estoque máximo, não tem o tempo de reposição, né? A gente calcula só as quantidades. Mas depois, mais adiante, né, a gente vai ver o cálculo do ponto de pedido, ele considera o tempo de reposição. Então, a gente já vai ver aqui, né, como é que a gente alcança a média do tempo de reposição, que vai ser importante para depois. Então, cada mês em que a gente fez a aquisição dessa matéria-prima junto ao fornecedor, o fornecedor levou um certo tempo para me repor, ou seja, para me entregar esse material. Em novembro levou 13 dias. Em dezembro, 15, em janeiro, 22, fevereiro, 25 dias, março, 19. Ou seja, a cada solicitação, a cada pedido, teve um tempo de entrega, um prazo de entrega. Qual foi a média desse prazo de entrega? Soma a quantidade de tempos, né, de dias de entrega dos 5 meses, deu 94 dias ao todo, dividido pelos 5 meses, me deu uma média de 18,8 dias. Ou seja, em média, tá, cada vez que eu faço um pedido, esse fornecedor leva ali quase 19 dias para me entregar, em média. Tá? Muito bem. Agora, o primeiro passo é esse racional que a gente já fez na tabela, tá? Para achar as médias. O consumo médio somou ali, né? O consumo de 5 meses deu 470, divide pelos 5 meses, o consumo médio deu 94. O tempo médio de reposição, somei os dias gastos na reposição nos 5 meses, deu 94 dias, divide pelos 5 meses, deu 18,8 dias. Então, temos aqui consumo médio e tempo médio na reposição. A gente já viu que o consumo médio vai ser importante para calcular o estoque máximo e para calcular o estoque mínimo, né? Muito bem. Para este produto, o estoque de segurança, o estoque mínimo, será, então, o consumo médio que a gente viu ali, 94 litros, né? Em média, então, se consome 94 litros, vezes o fator K. O fator K estava dado no enunciado, né? 10%. Então, 94 vezes 10% me dá um estoque de segurança de 9,4 litros. Ou seja, essa é a quantidade que eu tenho que ter no meu estoque sempre, não pode baixar desse valor. Se baixar desse valor, talvez a produção acabe parando, porque não vai dar tempo de repor, tá? E eu vou consumir o estoque de segurança e não vai ter chegado a matéria-prima ainda. Então, esse é o meu estoque mínimo, o valor mínimo, a quantidade mínima que eu devo ter no estoque desse item. Tá? Meu estoque de segurança, então. Terceiro passo, já sei agora qual é o limite mínimo, né? Não pode baixar de 9,4 litros, mas agora qual é o estoque máximo, o limite máximo, que eu não posso ultrapassar também. Né? Meu limite máximo, então, vai ser Emax, estoque máximo, igual ao consumo médio, que a gente já viu, né? Como chegar, mais o estoque de segurança que a gente acabou de calcular. Então, consumo médio, como a gente viu, 94, mais o estoque de segurança, calculado, né? 9,4. Então, o meu estoque máximo vai ser, somando 94 mais 9,4, 103,4 litros. Tá? Esse é o meu estoque máximo a ser mantido. Não posso ultrapassar dessa quantidade, porque talvez, se ultrapassar dessa quantidade, né, eu possa perder esse material, obsoletar ou estragar, né, já que se trata de daqui a pouco, um material que possa ser perecível. Imagina que fosse, né, uma empresa que utiliza esse material, por exemplo, leite, né, que é medido em litros, para fabricação de bolo, por exemplo. Talvez, se eu tiver uma quantidade maior, né, além do máximo, esse material pode, né, passar do prazo de validade.
Então, esse é o meu estoque máximo, a fim de não ter desperdício, né, do material que possa estragar ou obsoletar em estoque, por exemplo. Então, mínimo 9,4, máximo 103,4 litros. E tem que flutuar dentro, né, dessa faixa, justamente para não sofrer os efeitos negativos, né, de ter menos ou de ter demais. Tá? Tranquilo, gente? Como é que ficou para vocês? Tranquilo. Tranquilo? Legal, Sim. Renato. Obrigado, Tranquilo. hein? Obrigado, Bruna. A Júlia também mandou um tranquilo no chat. Legal, Júlia. Muito bem, gente. A Luana também mandou um tranquilo ali. A Vigélia também mandou um sim. Muito bem. Sendo assim, gente, tudo tranquilo para todo mundo? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Nós vamos fazer, então, o nosso intervalo. 15 minutinhos aí para vocês descansarem da voz do professor, fazer um lanche. Não dá tempo de jantar, né? Em 15 minutos, só se alguém já está com a janta pronta, né? Para fazer um lanche, e aí daqui a 15 minutos a gente volta, fazemos nossa chamada, né, que é ao vivo, online, aí depois da chamada a gente vai, então, praticar, né? Vamos fazer alguns exercícios ali no Classroom, né? Aí depois dos exercícios aí, libero vocês, tá? Tá bom. Certo? Então tá, gente. Ok. Então agora são 20h33 no meu relógio, daqui a 15 minutos, 20h48, então a gente retorna, tá? Durante o intervalo, eu só fecho o microfone e a câmera, então às 20h48 eu abro de novo. Até daqui a pouco.